um papo bem descontraído hoje, bem diferente do que a gente está acostumado a levar aqui no na nossa página, que é para falar um pouquinho agora do cuidado psicológico, né? Porque aqui a gente trata de cuidar do bolso, mas o bolso ele depende do psicológico, né? Então, a gente trazendo aí as ferramentas todas, as pessoas capacitadas para poder agregar na vida das pessoas. E uma pessoa maravilhosa como você, né? Experiente, né? Bem vista aí pelos seus pacientes. Que bom, meu Deus, que bom que você acha isso, viu? Espero que outras pessoas também concordem. Tenho certeza, tenho certeza. Mas já que você quiser falar um pouquinho sobre você primeiro, se apresentar, falar da clínica, né, dos trabalhos que vocês desenvolvem, né? Fica à vontade, a página é toda sua, tá? Primeiramente, né, agradecer, né, essa oportunidade. Isso aí é fato, né? Nós estamos muito felizes. Porque hoje é um desafio para mim, como eu comentei com você, né? Minha primeira live, nunca fiz, nem pensava em fazer, né? Partilhar um momento de conhecimentos. Quem disse que eu tenho conhecimento? Eu também estou aprendendo, né? A gente aprende o tempo todo. Quando a gente se abre para o aprendizado, é muito bom, é muito rico, né? Isso aí é fantástico. Então, nossa clínica chama Amarse, né? É uma clínica de psicanálise. Nós trabalhamos, né, o cuidado comigo mesmo, com o outro, né, com o todo, com o grupo. Então, assim, hoje a sociedade está muito cheia de problemas, interrogações, conflitos, né? Conflitos de todas as formas, né? E a gente tem que ver que nós não podemos nos olhar no espelho, enxergar só uma pessoa que na área física. Nós temos um tripé que nos sustenta, que é a parte física, espiritual e emocional. Nós temos que cuidar das três coisas para a gente conseguir ficar firme para enfrentar a vida, né? Então, no momento hoje tão complicado como que nós estamos vivendo, que é do isolamento, se a gente não tiver um olhar diferenciado, a gente adoece. Nós adoecemos. Então, nós somos um grupo de amigas, eu, a Silvana Volpe e a Marisa França, e assim, nós amamos o que a gente faz. E todo dia a gente descobre que a gente tem que estudar mais, procurar mais, aprender, porque cada pessoa que chega aqui chega com uma demanda diferente e muitas vezes o pessoal tem um preconceito que terapia é para quem está surtado, quem está doido, algo parecido, né? Não. Eu que o digo. A resistência é muito grande. Sim. E hoje a gente quebra esses paradigmas assim, a gente se coloca parceiro, numa parceria com o nosso cliente para caminharmos juntos, né? Quantas coisas que a pessoa não quer partilhar com as pessoas conhecidas, até mesmo da própria intimidade, porque ela pensa, o emocional vai interferir, né? Vai dar palpite, vai tomar partido, qualquer coisa parecida. E quando você busca uma terapia, um terapeuta, você tem uma pessoa que vai te olhar com um olhar não emocional, vamos deixar bem claro, mas uma pessoa que vai te ajudar a gerenciar a sua própria vida. Autodescoberta. O terapeuta não faz nada. Quem faz é o cliente, né? O tempo todo. Então, nós vamos falar desse momento, né? Hoje, tão complicado, com tantas situações diversas. Sim, e a gente tem essas situações tem a pandemia, tem esse lado da saúde, mas tem um lado de pessoas que não estavam acostumadas a ficar em casa, não estavam acostumadas a trabalhar em casa, né? Tem o lado da convivência, né? Então, assim, vai revolucionar a forma como as pessoas se dão, talvez, imagino eu, valorizar pequenas coisas, pequenos convívios, né? E os medos também, que as pessoas, nós como humanos, seres humanos, a gente tende a olhar muito o copo meio vazio, né? Muito medo, muito olhar negativo.
E aí você trazer um pouquinho do olhar positivo, né, das lições que a gente pode tirar, das melhorias que podem acontecer na vida da gente, né, desse crescimento. Ótimo. Primeira coisa, igual eu conversei com você, meu desejo, na hora que eu falei assim, vou dar um sim para o Rafael, é vencer o meu desafio de estar aqui hoje. Jaque, só um instante, repete um pouquinho, porque deu uma travada. Começa de novo, por favor. Sim, a internet é isso mesmo. O meu maior desafio, como eu coloquei para você, né? Eu falei assim, passar uma palestra, alguma coisa. Não. Eu gostaria muito de partilhar neste momento experiências que eu estou tendo no dia a dia aqui da clínica, no online que eu atendi bastante nesse período de isolamento, das angústias do ser humano. Né? Uhum. São tantas perdas, né? Então, tem clientes que eu estou vendo aí, né? Uma amiga minha mesmo entrou agora, Vanessa. Oi, Vanessa. O que acontece? Nessa partilha, eu queria mostrar que qualquer um de nós, a partir do momento que eu desejo fazer algo diferente na minha vida, eu consigo. Né? Quantas pessoas chegam parecendo que o mundo acabou, sem saída, sem perspectivas. Na hora que você troca ideia, né? A gente vai achando, cada coisa vai para o seu devido lugar, mas eu tenho que querer muito. Uhum. Se eu não quero, se eu estou resistente, eu não chego a lugar nenhum. Então, igual eu falei assim, quando eu começar, eu vou primeiro definir igual o dicionário o que é positividade. O que é ser positivo? Porque para mim falar de positividade, no momento que as pessoas estão tendo perdas de saúde, perdas salariais, perdas da liberdade de ir e vir, né? Nossa, como isso sufoca a gente. Nós temos a tendência a burlar as regras. Somos assim, né? Mas nesse momento eu tenho que ter o quê? Um respeito com o que está acontecendo. O coronavírus é um problema? Sim. Mas eu tenho que respeitar porque é algo muito maior do que o ser humano. Apesar da gente nem percebê-lo, né? Ninguém pega, não é palpável. Então nós temos que ter respeito. Isso não veio à toa para nós. Mas o que eu vou tirar de positivo nessa situação? Então vamos primeiro classificar positividade. Positividade é eu ser otimista. Concorda comigo? Uhum. É esperança que aquele momento ruim vai passar e daqui a pouco algo bom vai chegar. Né? É eu ter fé, é eu ter uma personalidade positiva de acreditar que eu vou alcançar todos os meus sonhos diante das dificuldades. Tem dor, tem perda, tem medo, tem angústia? Tem sim. Mas em cima disso de tudo, enquanto eu respeito todos esses sentimentos negativos, eu consigo vivenciá-los, é como se fosse um cano. Imagina um cano. Ali nesse mesmo cano passam as emoções negativas e positivas. Quando eu respeito e vivencio uma emoção negativa, a positiva chega, porque ela vai ter força para empurrar. Porque vem o meu otimismo, minha esperança, minha fé, como eu acabei de falar. E é aquela disposição para considerar sempre o lado bom da vida. Então, na hora que eu falei assim, não, o que eu faço na clínica? Quando o cliente vem, muitos aí já sabem, a primeira coisa que eu faço, eu vou escutar tudo que ela tem de reclamar e tudo, mas eu busco, primeira coisa, ajudar o ser humano a enxergar os seus pontos positivos. Porque se eu não sei o que eu tenho de positivo, como que eu vou encarar minhas dificuldades? Eu vou reforçar essas dificuldades? Não. Nossa riqueza humana ela é muito infinita. Por mais que eu fale assim, eu me conheço, não. Eu ainda tenho que me conhecer muito. O autoconhecimento ele é eterno, não é, Rafael? E tem assim, você falando nisso no pensamento negativo, me recorda um momento da live que eu fiz ontem com uma
uma colega que mora nos Estados Unidos e a gente estava debatendo até um trecho do livro do Napoleão Hill, né, em que ele fala ali no contexto que pensamentos negativos, né, atraem o universo negativo, o pensamento de escassez, né, as coisas negativas, você é aquilo que você pensa, né, você atrai aquilo que você pensa, na verdade. E aí passa justamente por isso que você está falando, de ter uma positividade, um olhar positivo, aprender com algo que está acontecendo agora e não somente sofrer o ruim que está acontecendo agora, né, Jaque? Ou a situação, nós somos, vamos olhar a nossa sociedade hoje em dia. O dia de hoje presente e aquela sociedade onde eu fui criada, você foi criado. Você está criando um filho também, né? O seu menino é pequenininho, mas tem uma consciência, uma inteligência fantástica, né? Pega tudo no ar. Se a gente prestar atenção, vamos pegar num universo bem reduzido, 7 Lagoas, que é a nossa região. Qual o jornal que vende mais? Aquele que dá mais notícias ruins, né? Olha nosso WhatsApp. Qual que todo mundo fica curtindo, todo mundo olhando quando passa uma notícia ruim? Quando tem uma morte, mas tem gente que tem até... É um absurdo, mas manda imagem da pessoa que morreu pra gente, que a gente toma um choque, né? Se a gente mundial que a gente está recebendo. É uma tendência humana a gente buscar o ruim o tempo todo, né? Por isso que a gente sofre, por isso que tem a fobia, a depressão, por isso que vem tantos sentimentos pesados na nossa história. Nós somos assim pelo social, pela comunidade, a comunidade mais próxima. São os meus contatos, é o que eu permito chegar até a mim. Pode ser através da mídia? Pode ser de amigos? Pode ser de família? Pode, não tem uma regra específica. Porque a tendência nossa é falar assim, nossa, não faz isso não vai dar certo. Nossa, você viu fulano vai fazer isso, que mico que vai pagar, né? A coisa é tão séria, eu cheguei a comentar com você, uns dias aí para trás, que para mim fazer essa live hoje, olha o meu lado negativo. Eu estou vencendo, eu me coloquei na postura de vencer algo na minha história. Eu sempre gostei de conversar. E falar, ensinar, sou professora, né? Então, falar para um público específico, e eu sei o que a pessoa quer ouvir, fica fácil, é tranquilo. Estou olhando para as pessoas, estou interagindo. Hoje, eu estou interagindo com você. Sei que tem muita gente aí atrás, mas eu não sei quem está aí atrás desse visor, né? Não sei. Então, tem pessoas que sabem muito mais do que eu. Tem pessoas que não estão buscando uma novidade. Tem pessoas que estão, tipo assim, nossa, será que vai vir uma luz aí para me sair dessa situação que eu estou? Né? Então, tem pessoas com N necessidades diferentes. Então, não tem um público específico. Então, eu estou saindo da minha primeira natureza, que é a timidez, a segurança do local que eu estou, para quem eu estou olhando. Agora eu estou falando para o invisível, que é um mundo muito maior, né? Isso. Então, eu estou dando aquele passo, um passo quântico de acreditar que eu posso. Então, eu estou vencendo uma barreira de estar aqui hoje. Isso é ser positivo. Isso é ter esperança. Eu sei que, desse momento, algo na minha história profissional e pessoal vai mudar depois dessa live. Independente das críticas, se tiver elogio, perfeito, vou amar, mas se tiver críticas também, elas vão me ajudar a melhorar. Com certeza. Isso. Então, é um desafio. Entendi. Né? Já, e nesse momento, né, igual você falou, a gente está passando, tem o lado do vírus e tudo, da saúde, tem o lado financeiro, as pessoas estão perdendo renda, como você citou, estão perdendo... os empregos, né? Uma coisa é você ter seu emprego
e você perder a renda ali porque a empresa precisa reduzir conforme a legislação que saiu e tudo. E a outra coisa é você perder o emprego. E aí você está dentro de casa, você não pode procurar um outro emprego. Quais Sem reserva? Sem reserva de emergência, a pessoa não foi educada financeiramente, não se preocupou com isso, porque, embora a gente passe por muitos problemas, mas jamais imaginaríamos que viria uma pandemia em pleno 2020, né, com níveis tecnológicos aí avançadíssimos, e a gente sofrer isso. Quais as técnicas que a gente pode usar para realçar, para aguçar esse lado positivo, para não cair numa depressão, para não ter um negativismo, para não brigar dentro de casa com as pessoas erradas, para se controlar? Primeira coisa, eu tenho, como eu falei no início, respeitar a doença. Né? O Covid, que é ele que está provocando. Só que nossa sociedade brasileira, além do Covid, nós estamos com problemas políticos também. Então a pessoa está com tantas angústias aí. Tem a perda do emprego. Tem a questão de conviver com um familiar que eu descubro ao ficar em casa que é um estranho para mim. Porque eu já perdi o contato por causa da minha correria do dia a dia. Quantas pessoas estão sofrendo por descobrir que perdeu a intimidade na relação com as pessoas do próprio endereço da moradia. Precisamos ir muito longe, né? Então, isso é muito sério. Então, a primeira coisa é a aceitação. Como é difícil aceitar para muitas pessoas. Eu estou com um problema. Se eu ficar reclamando daquele problema, ficar na queixa, nesse movimento repetitivo, né? Minha situação vai piorar. Vai chegar um ponto que eu vou entrar em desespero, em depressão e numa fobia. Ou outras situações. Porque eu não vou enxergar a saída. Tá? Nesse momento, futuro sem aperto. É uma saída para muitas pessoas. Será que quem está sem reserva, porque perdeu o emprego, ou porque está empregado, mas teve que negociar salário com o patrão, né, para não ser demitido, diminuir o salário, porque tem diversas situações. Será que eu vou aprender alguma coisa e modificar o meu olhar para a minha história no manuseio do meu financeiro, do dinheiro? Será que eu vou ser diferente após a crise? Ou eu vou manter naquilo assim, recebo R$100, gasto 100? Né? Então, quais os recursos? Quando eu aceito, eu falo assim, opa, estou com um problema. Ótimo. Desse problema, quais são as minhas dificuldades? Fazer uma lista, listar mesmo. Tudo que eu estou passando de negativo e, principalmente, valorizar o que eu estou passando de positivo. Hoje, quem está participando desse momento conosco aqui, se está entendendo a proposta do seu canal, do canal de vocês, a pessoa que não sabe administrar uma grana, ela vai falar assim, opa, vou acompanhar esses meninos, vou correr atrás disso, vou me reinventar para me administrar bem meu financeiro para futuramente, se acontecer outro imprevisto, eu não passar as mesmas dificuldades, para me sair daquele ciclo vicioso da repetição. Né? Uma pessoa positiva, ela vai assim, entrar no movimento da gratidão. Meu Deus, que gratidão a mim. Eu hoje estou podendo participar de um canal desconhecido. Olha, uma luz no túnel para me modificar meu olhar para a vida, para gerenciar a minha vida. Né? Então, a pessoa positiva, ela enxerga esse momento como um sinal para ela e ela passa a ter uma ação de acompanhar vocês, buscar um curso, aprofundar para que ela não passe pelas mesmas dificuldades. Tá? Então, pensamentos positivos, fazer uma lista desses pensamentos negativos também, porque eu só saio de um movimento negativo criando frases poderosas, positivas, para derrubar
aquelas negativas. Por quê? Eu gosto muito de falar, sou voluntária de uma casa de recuperação de dependência química, né? E os meninos falam muito que são azarados. A linguagem não modifica muito aqui da minha clínica, não. Acho que são sem sorte, aquela coisa. Mas se for olhar com clareza, não existe a pessoa azarada. Não existe a pessoa sem sorte. Existe uma pessoa que toma decisões erradas em algum momento por causa dos seus pensamentos. Quantas pessoas são orgulhosas e têm dificuldade de dar a voz para o outro, falar que o outro tem razão? Uhum. Nossa, a pessoa se vê ela afundando, mas ela não dá direito da verdade para o outro. Como essa pessoa sofre, o orgulhoso, né? Uhum. Então, na questão, eu olho para a minha vida, repetindo, busco pensamentos positivos para destruir os negativos, nesse movimento de ser otimista, eu entro no movimento da gratidão. Não é gratidão porque eu tenho comida, não é gratidão porque eu tenho um carro, não é gratidão porque eu tenho uma casa. Isso aí todo mundo já faz, né? Porque são os objetivos da vida que a pessoa tende a alcançar e adquirir. Não, essas são das pequenas coisas. Eu recebi um sorriso de alguém. O trem é tão banal, tão corriqueiro, tão natural para tanta gente que o pessoal não percebe o milagre de você receber um sorriso de um estranho. Uhum, uhum. Tão corriqueiro que eu não devolvo, eu não partilho aquele sorriso. Às vezes eu viro aqui, né? Perco um momento para saborear aquilo, né? Então, o que acontece? Hoje, uma pessoa que não conhece, não sabe onde ela quer chegar, ela não chega a lugar nenhum. Então, ela sempre vai... Pode falar. Isso que você falou agora, que eu ia até te perguntar dentro desse tema. Como passar, porque assim, muitas vezes a pessoa está passando por isso agora e só neste momento de vivência dela, ela vai descobrir as verdadeiras crenças limitantes dela. Né? Sim. Já achar que ela não vai conseguir um outro emprego, ou dela achar que o Brasil não vai sair disso, né? Então, assim, existem várias... E ela paralisa, né? Sim, que vão aguçar porque você liga o jornal de manhã, de tarde ou de noite, é morte, 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 política, 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 né? Isso não tem, as pessoas não abrem um livro para ler, não vão buscar um conhecimento, não vão se preparar. Então, como se preparar para vencer as crenças limitantes que vão surgir agora? Tá. Para saber qual que é a minha crença, para muitas pessoas, deixa eu definir crença limitante, que muita gente fala assim, Jaca, eu não sei o que é isso, né? Não sabe. Vou falar numa linguagem simples, simples, simples. Uma crença limitante é algo que eu acredito, não percebo que eu estou acreditando em algo que alguém definiu para mim. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito, eu vou dar um exemplo que eu uso aqui muito. Eu falo muito de mim mesma, né, na clínica como exemplo. E eu vou falar da minha crença, a última que eu descobri, né, que é a mais recente, é a que eu estou vivendo. Eu sou uma mulher aposentada, né, tenho 54 anos, meu sonho aos 60 é ser uma mulher que tenha uma grana sobrando, que eu não preciso ficar contando o dinheirinho, é meu sonho. Que eu tenha o direito de ir e vir, mas ao mesmo tempo trabalhar no dia que eu quiser, no horário que eu quiser, né? Então, essa é a Jaqueline, que tem esse sonho. Quando eu montei a clínica, até então eu trabalhava em outros endereços, eu descobri, eu falei assim, não, eu vou trabalhar, eu me coloquei, dia tal, 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 horário tal, tal, porque eu preciso que sobre tempo para minhas regalias. Porque foi um sonho a minha aposentadoria, tá? E nem quando eu vi, eu estava trabalhando
profundamente, acordando cedo, vindo para a clínica, ficando até a noite direto, trazendo marmita, porque não estava dando tempo de sair. Estava vivendo isso tudo. E eu comecei a queixar e a ficar azeda, reclamando, que eu estava cansada, emburrada, que a gente muda o humor, né? Menino, quando eu fui analisar, primeiro passo, a lista das minhas reclamações. Quando eu fui ver as frases das minhas reclamações e o que eu estava reclamando, eu descobri e enxerguei o meu pai. Ele tinha uma mercearia, que abria a mercearia 5, fechava às 10, e para ele a gente tinha que trabalhar, porque senão a gente podia passar dificuldade em algum momento. Sim. Meu pai morreu sem passear, sem viajar, sem fazer nada dessas coisas. E ele trabalhava muito, muito mesmo. O que eu estava fazendo? Eu estava me impedindo de passear, eu estava num movimento repetitivo de uma crença do meu pai. E eu estava na clínica vivendo a rotina dele e não era minha. Então, primeira coisa, faça sua lista dos seus pensamentos negativos. Ah, eu acho que eu posso, vou ver, não sei se eu dou conta. Olha as suas frases que te limitam, que te deixam frustrados, que te irritam. Escreva. Não adianta pensar, não, porque nós manipulamos o nosso jeito de pensar. Ninguém gosta de escrever sobre sentimentos, mas é um achado, é uma mágica, é encantador. Porque quando eu penso, eu manipulo e engano a mim mesma, falando ou pensando. Mas quando eu escrevo, aquilo ali fica, parece que se tornou concreto, né? Toma vida. Demais. Aí... E assim, nisso que você acabou de falar, me vem duas coisas à mente. Uma pergunta e uma indicação que você pode, né, falar bastante sobre isso. A pergunta é, a gente acaba descobrindo, e é verdade, que a gente é reflexo no inconsciente da gente. A gente tem muito das coisas negativas dos nossos pais. Nossa, aí vem o meu lado psicanalista e eu sou consteladora, né, familiar sistêmica, né? Dentro da constelação a gente vê isso assim, profundamente a repetição de comportamentos. Isso é fato. Eu só consigo ir para a vida quando eu me curvo. O que é o curvar? Tem gente que pergunta, eu não vou fazer isso não, porque meu pai é assim, e xinga ainda a gente, né? Não. O meu curvar para pai e mãe, eu não estou mandando beijar, abraçar. Eu só falo assim, reconheça a grandeza do pai e da mãe que te deu a vida. Porque se você existe, é porque você veio deles. Então eles já te deram tudo, eles não precisam te dar mais nada. Quando eu reconheço essa grandeza, e muitas vezes por causa dos nossos pequenos e grandes traumas, por causa dos nossos ciúmes de irmãos, são N fatores, a gente acha que um pai gosta mais do outro do que da gente, né? E a gente toma birra, a gente entra numa guerra em particular. Isso é todos nós, a partir de mim mesma. É uma loucura que a gente faz no convívio com pai e mãe. Mas quando a gente começa a serenar isso acalmar dentro de nós, parece que rompe algo que a gente vai para a vida. Mas enquanto a gente estiver com aquele ranço, a gente fica paralisado, sabe? Então, assim, nas terapias, a gente trabalha muito essa questão. Pai e mãe, filho pede perdão para pai e mãe. Pai e mãe só falam, sinto muito, meu filho, porque eu não fui o pai que você esperava. Mas eu te dei a vida, né? Filho pede perdão, mas os filhos cobram. Meu pai tem que me pedir perdão. E isso sofre. Quando você fica no negativo, é como se você estivesse virando para o passado. Você não sai dali. Então, como é que você vai chegar em algum futuro? Eu tenho que cortar esses laços negativos com o meu passado, tendo uma aceitação que a minha história foi esta. Mas eu ficar amargurado pelas coisas que eu vivenciei, eu fico lá. Eu não vou viver o meu presente. Porque futuro é só um sonho. O futuro vai ser bom se eu fizer algo muito legal no meu presente. Se eu não tiver um alicerce
legal do meu presente, meu futuro vai ser ruim. E eu vou repetir uma história idêntica do meu pai e da minha mãe. Tem gente que escolhe profissões, tem gente que escolhe até parceiros. E com característica. Aí tem gente que fala assim comigo, não, Jaqueline, meu parceiro não é assim, minha parceira não é assim. Tá, mas todo dia você acha um defeito em fulano de tal, porque ele tem que mudar de acordo com sua crença do que é o pai ideal e do que é a mãe ideal, por mais que você vá contra esse pai e vá contra essa mãe, que você vai moldando aquele sujeito ou a mulher que, de repente, você está casado com sua mãe ou com seu pai. De tanto que você modifica. Mas você não paquerou, você não namorou, não encantou, porque ela tinha, ou ele tinha algo diferenciado. Se eu encantei por aquilo, por que eu tenho que alterar essa pessoa? Por que ela não me satisfaz mais? Né? Então a gente acostuma. E pai e mãe, assim, é o nosso referencial. Por isso que tem um complexo de Édipo e o de Electra. O que acontece? O filho, o homem, né? Ele quer ser o pai, ser igual ao pai, né? Então ele vai ser marido da mãe. Então, tem que ter a castração ali, né? E vice-versa. A menina acaba sendo parceira do pai e ela nega a mãe porque ela quer ser a mãe. Tanto que quando tem doença na família dos pais ou dificuldade, sempre tem um filho que toma o lugar ou do pai e da mãe e assume os irmãos, assume isso, assume aquilo. E aí aquela pessoa fica triste, fica cansada, porque os irmãos não enxergam esse que tomou o lugar ou da mãe ou do pai como irmão. Então, a forma de olhar, de conversar, é de uma forma tal que esse irmão parece que ele sente que os outros o rejeitam, porque ele vê os outros lá trocando ideia, mas nunca com a mesma postura que com ele. Não, você virou pai e mãe dos irmãos, você tomou o lugar de alguém. Então, eu só fico livre, eu só consigo ir para a vida quando eu tenho uma aceitação da minha história, olho para os meus pais e falo, eu peço a benção para quê? Para ter uma história melhor do que a de vocês, honrando a história e tudo que vocês fizeram para que eu esteja aqui presente. Oi, Jaque, e essa questão das heranças familiares, né, que a gente traz no inconsciente da gente, eu sei que isso pode se estender para todos os campos da vida. Né? A forma como meus pais lidavam com o dinheiro, talvez é a forma que eu vou me dar com o dinheiro agora, né? A importância que o dinheiro tem para mim, a importância que o trabalho tem para mim. E como que eu faço para poder descobrir isso, né? E me desvencilhar qual o trabalho que eu preciso fazer para mudar, né? Fazer o mastermind, a mudança da mente. Tá. A mudança da mente é um trabalho que a neurociência explica. É um trabalho repetitivo. É mudar o hábito. Mudar o hábito não é fácil. Ele exige um treino, tá? Porque eu vou estar mudando um comportamento, um jeito de olhar. Mas para mim mudar esse hábito, para mim mudar esse comportamento, eu tenho que saber quem eu sou e onde eu quero chegar. Exemplo, você falou do dinheiro aí. Quantas pessoas que começam numa vitória na vida, né, a crescer, 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 de repente ela entra num tédio, ela desanima. Ela dá um tanto de desculpa que não justifica, porque ela precisa convencer ela mesma. Ela para de correr atrás. Mas é o sonho dela ter uma casa X, um carrão tal, parerê, e ela está prosperando. Por que ela mesma está sabotando o processo dela de crescimento? Sim. Não tem essa dúvida? Quando você vai ver, muitos é por fidelidade. Nas crenças limitantes, o pai chegou até aqui. A escassez era muito forte na família. E eu ser diferente, eu deixo de pertencer àquela família. Isso é um movimento inconsciente. Só que se eu prosperar, eu vou poder honrar todo o sacrifício do outro. Você quer ver?
Ai, fugiu o nome. Eu acho que Adriano, aquele jogador famoso que mora hoje na favela, que já jogou Sim. no estrangeiro. Uhum. Aquele cara, olha a crença limitante dele. Ele ganhou, ele se esforçou, ele foi, ele chegou lá, mas ele só ficou feliz quando ele voltou para a favela. Ele caminhou para trás, foi aonde que ele teve paz. Por quê? Ele não conseguiu ir e deixar o O pessoal dele para passado. trás. É, mas ali aquele menino, se for olhar, ele precisa cuidar da mente, do espírito dele, né, das emoções, porque ele não achou, não sou adivinha, tá? Não é meu paciente. Ele não Já. acha justo ele ir, Hum. né, para frente. Então, muita gente no financeiro sabota a própria história, gastando indevidamente, não dá valor ao que ganha, porque viu pessoas que ele admira fazendo o mesmo. Então, são várias situações. Então, cada caso é um caso, não tem uma Sim. regra específica. Por isso Sim. que Sete Lagoas está cheio de psicólogos, psicanalistas, né? Para serem parceiros, tem o Futuro Sem Aperto para ajudar a pessoa a mudar nessa questão, né? Também. Então, Tem, assim, recursos tem. tem as As pessoas pessoas. também assim, que ganham também, trabalham, têm o objetivo da liberdade financeira, mas não consegue fazer o dinheiro render, né? Não consegue segurar o dinheiro. Quanto mais ganha, mais gasta, né? E quando a gente vai olhar, é uma herança familiar, né? E Não ela tem que olhar para trás, para ela aceitar a história e fazer diferente. Ela tem que ter, buscar isso. Porque as pessoas também correm atrás de um sucesso, que o meu sucesso vai ser comprar um carro X. Eu trabalho para isso. Né? Um exemplo. Gastei dinheiro indevidamente naquele carro. A alegria da conquista desse carro fica 3, 4 dias, uma semana e eu já volto à frustração. Por quê? Porque eu estou correndo o tempo todo atrás do sucesso. Então, o sucesso, quando ele chega, eu não curto ele. Então, aí eu fico, parece que eu não sou feliz. Nunca preencho esse vazio. Agora, a pessoa que cultiva a felicidade, ela pode ser até uma multitarefa organizada, ela vive um dia de cada vez, valorizando cada momento, que ela vai ficar tão satisfeita com ela mesma, a imunidade psicológica dela vai aumentar, ela vai ser criativa, ela vai ter disposição, ela vai ter entusiasmo, ela vai inventar moda, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. O que deixa tudo escapar é porque ele está apenas no processo compulsivo de ter, né? Não valoriza nada que chega, porque não tem muito sentido, porque não sabe nem aonde quer chegar. Tá? Entendi. Nesse período, então, o que você colocaria para as pessoas que estão nos vendo e para as pessoas que vão ver isso aqui depois, esse trabalho, o que fazer nesse período para poder passar por ele e para levar para a vida, né? Como Tá. trabalhar? Todo mundo fala que não tem tempo para olhar para si mesmo, o tempo todo. Ah, não vou ter tempo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é uma correria. Todo mundo fala que antes da pandemia não tinha tempo de nada. Agora, o universo, vamos pôr dessa forma, para outras pessoas, vamos pôr como Deus, seja qual a linguagem que você usar, está te dando a oportunidade de parar e olhar para a sua vida. Aquietar. Primeira coisa, aquietar. Quem é você nesse processo? O que está de bom? O que está de ruim? Onde eu quero chegar? Porque não tem como eu sair desse período da mesma forma que eu entrei, né? Meu cartão de crédito abaixou. Não gastei gasolina nesse período até agora, né? Quantas coisas boas que estão acontecendo aí? Sim, Concorda e comigo? foi Quantas pessoas... foi um dos assuntos que a gente falou ontem na live, foi a questão de nesse período, as pessoas perceberem gastos que não tem necessidade, né? No cartão de crédito, a andança é desesperada, e aí o combustível nas alturas. Então, é isso que você exatamente está falando, a gente começa a perceber essas coisas. Esse
tarefa e essa pessoa barulhenta dentro, internamente, é porque ela é assim, porque ela está fugindo dela mesma. Enquanto ela não tiver um encontro pessoal com ela própria, ela vai buscar em diversos lugares algo para preencher o vazio interno e ela não vai conseguir. Porque a gente preenche o nosso vazio com duas situações. Com o lado espiritual e comigo mesmo. Né? Sem esses dois não tem como preencher. Tem que conciliar, o espiritual, né? Independente do que você acredita, tá? Independente do que você acredita, mas seu espiritual tem que ser elevado, tá? Mas o emocional é eu colocar a minha pessoa como a primeira na minha história. Porque se eu fico só servindo, eu fico vazio, daqui a um tempo eu não tenho mais o que oferecer. Por isso que eu tenho que cuidar internamente de mim. E trabalhar essa positividade, né? Que a gente veio falando aqui nesse tempo. É uma coisa pesada, né? O povo fala assim, quero ver se alguém morrer. Tá. Agora no mês de junho vai fazer 1 ano que meu pai morreu. Né? No dia do velório, eu acho que eu já narrei isso pra você, não sei. Tava eu, minha mãe fez 86 anos agora, domingo. E no velório, o pai foi um homem que muito rígido, somos 2 filhas, comigo e minha irmã. E ele sempre falou que a nossa riqueza maior é o nosso nome. Nossa, para adolescente, para gente que queria uma farra, era um saco, né? Nossa, o pai chato, né? No velório do meu pai, 2 coisas aconteceram assim, que eu consegui ver de positivo. É isso que eu preciso que as pessoas entendam. Até a morte abre os olhos da gente para algo inusitado. Nós descobrimos que nós não estamos solitários nesse mundo. Tinha pessoas conosco, pessoas que há muito tempo a gente não via. Teve pessoas, chegou rapaz, moça lá que eu nunca vi na minha vida, falando que estava representando um pai ou uma mãe, porque não podiam estar presentes, então eles foram, né? E o que as pessoas falavam pra gente nos deu uma alegria tão intensa no velório de saber que aquela chatura, aquela cobrança, o que meu pai sempre foi, ele era dentro de casa e na rua. Eu tive orgulho do meu pai ali. O que eu achava que ele era chato, eu descobri que ele era 10.000, né? Minha mãe é uma velha, de cabecinha branca que está na internet, no Face. Ela lá o tempo todo em pé, não queria sentar e todo mundo preocupado com ela. De repente ela me chama, perto do caixão do meu pai, me chamou baixinho. Ela vai me xingar que eu vou falar isso. Mas ela virou para mim e falou assim, Jaque, olha aquelas 2 senhoras ali. Eu falei assim, o que tem, mãe? Eu fiquei preocupada porque eu achei que ela estava com alguma dificuldade. Você acredita que essas 2 eu não conhecia, não? São minhas amigas do Face. Elas vieram aqui me conhecer no velório. Aquilo ali para minha mãe, de 85 anos, que ano passado, né? Aquilo foi o máximo. Aquilo deu um equilíbrio emocional para minha mãe, que estava na pior naquele momento. Então, assim, é isso que é ser positivo. No momento de dor, eu perceber o que acontece paralelamente, simultaneamente, algo de bom. Aí dói menos. E aí dá uma alegria. As 2 confortaram minha mãe ali, umas estranhas que eu nunca vi na minha vida, tá? Uhum. E a dor do meu pai, o orgulho dele estar ali. Então, nós celebramos ali a vida do meu pai, tudo que ele fez não foi em vão. Entendeu? Então, agora eu e minha irmã, nós temos que fazer melhor honrando. Com certeza, né, já. Se você estiver aqui agora, o que você pode fazer de melhor para ser diferente? Vamos vibrar no positivo. Tá ruim, tá? Mas não fica ali vibrando no negativo que você vai paralisar, você vai surtar, você vai adoecer. Respeitando o corona, toma os cuidados necessários. Igual toda hora tem orientações, máscara, higiene, né? Não sair, não trançar, sair na rua se for realmente necessário. Se não for necessário, fica quieto, né? Fazer esse movimento de responsabilidade para não perder o equilíbrio. Bacana, já.
A gente está faltando pouco tempo para poder terminar, passa rápido demais. E assim, eu preparei muito mais. Eu queria, assim, antes de te agradecer, mas falar um pouquinho sobre, assim, para as pessoas que estão vendo, o tanto que a terapia é importante, né? Depoimento, assim, muito pessoal, era muito resistente, né, já que eu custei aí o meu lado... Depois que eu fui descobrir que todo bancário faz terapia. Né? Eu muito resistente. Todo mundo tem preconceito de falar que faz. Todo mundo. Mas aí quando eu comentei, eu conheci vários que fazem, e o tanto que isso verdadeiramente abre a mente da gente, destrava, abre portas, destrava cadeados e liberta a mente da gente, né? Então, assim, uma das responsáveis e estimular a criação da página para poder ajudar as pessoas financeiramente foi você, né? Então as pessoas, tá aí uma das responsáveis que me jogou para frente. Obrigado por esse reconhecimento. Esse doce de pessoa, de psicanalista. E assim, deu uma travadinha no dela. Tá escutando, Jaque? Jaque. Então, assim, vou continuar. Às vezes, se ela cai, a gente chama de volta. Ela ajudou bastante na criação da página e ajuda bastante na condução. Está de fora do negócio, né? Deixa eu ver se eu chamo ela aqui de novo. Só um instante. Convidando ela de novo aqui, a conexão deve estar ruim. Então, assim, é uma pessoa que está de fora... Voltou já. Então, eu estou falando assim, o tanto que é importante, que é uma pessoa que está de fora do círculo e vê com outros olhos e te abre caminhos, né? Te orienta, a decisão é a gente que toma, mas você coloca para a gente caminhos ou opções que a gente não estava conseguindo enxergar. Então, assim, eu recomendo, indico, né? E dentro disso, que a gente que a gente conversou aqui, a Jaque carinhosamente cedeu para o nosso canal que as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato e quiserem conhecer um pouco do trabalho de terapia, então olha lá aí nossos pilares, né? Eu falo que a gente tem 3 pilares, Jaque. Gaste menos, ganhe mais e invista sempre. Então, assim, dentro do gaste menos, a Jaque está concedendo aí para as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato lá na clínica e falar que foi, né, visualizado aqui na live. A primeira sessão é 0,800, show, e a segunda 25% de desconto. Gente, isso é maravilhoso, porque você pode ir, você pode ver real, você pode testar e continuar se você achar o seu caminho, né? Vale muito a pena. E a Jaque é expert em fazer a sessão via Zoom, tá? Então, pode entrar em contato lá na clínica, a Jaque vai passar o telefone aí, né? Fala devagarzinho, Jaque, que vai ficar salvo, tá? As pessoas vão procurar, vão ligar e vão marcar. As 10 primeiras pessoas que entrarem em contato, a primeira sessão 0,800, a segunda 25% de desconto. Gente, vale muito a pena. Jaque, pode falar o endereço, o nome da clínica e o telefone que liga. Tá. A clínica chama Amarce Espaço Integrado de Psicanálise. Segunda coisa, telefone WhatsApp, telefone e WhatsApp ao mesmo tempo. É o 3197 104 49 19. O meu, porque nós estamos no período de isolamento, eu vou dar o meu também. Vocês podem mandar por WhatsApp, porque nesse período a gente deu férias à secretária, né? Então, 996 18 79 50, que é o meu. Ele é o WhatsApp também. Então, deixa a mensagem que a gente faz o retorno, né? Mas já coloca lá direitinho. E a clínica fica aqui na rua Margarida Cortona, no número 130, no bairro Canaã, aqui em Sete Lagoas. Show, Jaque. E pessoal entrando em contato, né, ela vê a viabilidade de marcar Zoom. Eu fiz por Zoom no período de isolamento.
Gente, é isso aqui. É um bate-papo que abre caminhos de verdade e para o intuito de quem segue a página, de quem quer mudar de vida, não adianta você tratar só o atual agora. Se você não mexer lá no fundo, ver o que a gente falou na live, que prestou atenção, de crença limitante, de reconhecer que você é preso inconscientemente nos vícios do passado da família, você não vai conseguir mudar. Vai ficar muito difícil. Tá? Então, usem, abusem do atendimento desse doce de psicanalista, que é muito bom. Acrescentar só uma coisa. Tem muita gente que tem dificuldade com o Zoom. Então, eu estou atendendo também pelo vídeo chamada do WhatsApp, tá? Gente, é tecnologia pura. E estava com vergonha. O momento do isolamento é o momento de se reinventar, né? Então, a gente vai aprender. Jaque. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu conhecimento, por partilhar com a gente um pouquinho disso. Eu espero que assim, as pessoas tenham aproveitado, tenham agregado bastante para as pessoas nesse momento de crise que a gente está passando em todos os sentidos da vida, né? E quem estiver vendo depois, mesmo que tenha já passado as 10 pessoas, procurem, gente. Se às vezes tem outras, né, perto de você, indique, procure, porque assim, vale muito a pena. Né? E se não houve empatia comigo, nós temos aqui, né, a Silvana Volpe, que é muito competente, e a Marisa França também. Então, dá para escolher. Se quiser homem, nós temos homens também para indicar, tá bom? Jaque, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, por engrandecer a nossa página, tá? Muito gratidão mesmo, viu?